Ver como o senhor é, isso não é uma resposta. É dizer a mesma coisa. Não exatamente. Então, o que o senhor quer é ganhar minha confiança. Não. Não gosto de gente que fala ou pensa em termos de ganhar a confiança dos outros. Quem age honestamente não precisa da confiança prévia dos outros, apenas de sua percepção racional. Quem quer ter esse tipo de carta branca tem intenções desonestas, quer o admita, quer não. Readen lhe dirigiu um olhar de surpresa que era como o gesto involuntário de quem, em desespero, tenta buscar apoio. O olhar traía quanto ele queria encontrar o tipo de homem que julgava estar vendo agora. Então baixou os olhos, quase fechando-os, lentamente, para não ver e não trair nada. Seu rosto endureceu. Havia nele uma expressão severa, uma severidade interior dirigida a si próprio. Havia naquele olhar austeridade e solidão. Está bem, disse, num tom neutro. O que o senhor quer, se não é minha confiança? Quero compreendê-lo. Por quê? Por uma razão particular minha que no momento não vem ao caso. O que o senhor quer entender? Meu respeito. Francisco se calou e olhou para a escuridão lá fora. O fogo da siderúrgica estava morrendo. Só restava um leve toque de vermelho ao longe, no horizonte, o bastante apenas para desenhar o contorno dos fragmentos de nuvens rasgados pela tempestade no céu. Formas indistintas surgiam e desapareciam na escuridão. Eram galhos, mas pareciam ser a própria fúria do vento tornada visível. É uma noite terrível para um animal surpreendido nesse descampado, disse Francisco de Anconia. É nessas horas que a gente compreende o que significa ser homem. Readen não respondeu de imediato. Depois disse, como se falasse para si mesmo, com um tom de espanto na voz, engraçado, o quê? O senhor disse algo que pensei ainda há pouco, é mesmo. Só que não encontrei as palavras que exprimissem a ideia. Quer que eu continue a exprimi-la? Pois continue. O senhor contemplou essa tempestade com o maior orgulho que é possível sentir, orgulho por poder ter flores de verão e mulheres seminuas em sua casa numa noite como esta, uma demonstração da sua vitória sobre aquela tempestade. E, não fosse o senhor, a maioria das pessoas que estão aqui estaria impotente, entregue à fúria daquele vento num descampado como esse. Como o senhor sabia disso? Ao mesmo tempo que fez a pergunta, Readen se deu conta de que o outro dera nome não a seus pensamentos, mas sim às suas emoções mais recondidas, mais pessoais, e que ele, que jamais confessava suas emoções a ninguém, havia, o feito ao reagir com essa pergunta. Viu nos olhos de Denconia um leve brilho, como um sorriso, um reconhecimento. E o senhor, o que o senhor entende desse tipo de orgulho? Perguntou Readen, cáustico, como se o desprezo da segunda pergunta pudesse anular a confidência da primeira. Era isso que eu sentia. Quando jovem. Readen me encarou. Não havia zombaria nem autocomiseração no rosto de Francisco. As faces nobres esculpidas e os olhos azul claros exprimiam uma serenidade silenciosa. O rosto estava aberto, exposto a qualquer golpe, sem defesas. Por que o senhor quer falar sobre isso? Perguntou Readen, movido por uma compaixão relutante e momentânea. Digamos que, por uma questão de gratidão, senhor Readen. Gratidão. Dirigida a mim. Se o senhor a aceitar. A voz de Readen endureceu. Não pedi gratidão. Não preciso. Eu não disse que o senhor precisava. Mas, de todos aqueles que o senhor está salvando da tempestade hoje, eu sou o único que a oferece. Após uma pausa, Readen perguntou, em voz baixa, num tom quase de ameaça, o que o senhor está tentando fazer? Estou chamando sua atenção para a natureza daqueles para quem o senhor trabalha. Só mesmo um homem que não dedicou nem mesmo um dia de sua vida ao trabalho honesto poderia pensar ou dizer uma coisa dessas. O desprezo na voz de Readen continha um toque de alívio. Ele fora desarmado por uma dúvida referente ao julgamento que fizera. Do caráter de seu adversário. Agora aquela dúvida desaparecera. O senhor não compreenderia se eu lhe dissesse que o homem que trabalha o faz para si próprio, mesmo que carregue nos ombros um bando de desgraçados como vocês. Agora sou eu que vou adivinhar o que o senhor está pensando. Pode dizer que isto é mal, que sou egoísta, convencido, cruel, que não tenho coração. Isso tudo é verdade. Não quero saber dessa conversa fiada de trabalhar para os outros. Eu não. Pela primeira vez, Readen viu uma reação pessoal se esboçar nos olhos de Denconia, algo de ansioso e jovem. A única coisa errada no que disse, respondeu Francisco, é o senhor achar que isso é mal. Enquanto Readen permanecia em silêncio, sem acreditar no que ouvia, Francisco apontou para a multidão de convidados. Por que o senhor está disposto a carregá-los nas costas? Porque se trata de um bando de crianças infelizes que lutam para permanecer vivas, desesperadamente. Sem sucesso, enquanto eu nem reparo no fardo que carrego. Por que o senhor não diz isso? Eles. O quê? Que o senhor trabalha para si mesmo, não para eles. Eles sabem. Ah, sabem, sim. Todos eles sabem. Mas pensam que o senhor não sabe. E tudo o que fazem é para que o senhor não descubra. E por que devo me preocupar com o que eles pensam? Porque se trata de uma guerra em que é preciso deixar clara a posição em que se está. Uma guerra. Que guerra? Eu tenho um chicote na mão. Não luto contra quem está desarmado. E por acaso eles estão? Eles têm uma arma contra o senhor. É a única arma deles, porém é terrível. Pergunte a si próprio que arma é essa, um dia desses. Onde o senhor vê sinal dela? No fato imperdoável da infelicidade do senhor. Readen podia aceitar qualquer tipo de censura, xingamento, condenação. A única reação humana que não aceitava era a piedade. Uma raiva fria e rebelde o trouxe de volta à plena realidade do momento. Para não reconhecer a natureza da emoção que sentia, ele disse, que atrevimento é esse? O que o senhor pretende? Digamos que, dá ao senhor as palavras que lhe serão necessárias quando a hora chegar. Por que o senhor resolveu falar sobre isso comigo? Na esperança de que o senhor se lembre do que falei. O que ele sentia, pensava Readen, era raiva perante o fato incompreensível de que ele se permitirá desfrutar esta conversa. Sentia indistintamente que havia ali uma traição, algum perigo desconhecido. O senhor quer que eu esqueça que o senhor é o que é? Perguntou, consciente de que era isso que ele havia esquecido. Não quero que o senhor pense em mim, em absoluto. Por trás da raiva, a emoção que Readen não queria admitir continuava impensada e inexpressa. Ele só a sentia como uma leve dor. Se a tivesse encarado, teria percebido que ainda ouvia a voz de Denconia dizendo, eu sou o único que a oferece, se o senhor aceitar. Ouvia aquelas palavras e o tom de voz estranhamente solene, e uma resposta inexplicável de sua parte, algo dentro de si que queria gritar que sim, aceitar, dizer a esse homem que aceitava, precisava de, mas não havia nome para aquilo de que ele precisava, não era gratidão, e ele sabia que não era gratidão que aquele homem tinha em mente. Em voz alta, disse, não fui eu que o procurei para falar. Mas já que o senhor me procurou, agora vai ter de me ouvir. Para mim, só existe um tipo de depravação, a do homem sem objetivo. É verdade. Sou capaz de perdoar a todos esses outros. Eles não são maus, são apenas impotentes. Mas o senhor, ao senhor é que não posso perdoar. O que eu quero é alertá-lo contra o pecado do perdão.
O senhor teve as maiores oportunidades possíveis. O que fez com elas? Se é capaz de entender todas as coisas que acaba de me dizer, como é que o senhor pode se dirigir a mim? Como o senhor pode encarar quem? Quer que seja depois da destruição que causou naquela história das minas no México? O senhor está no seu direito, se quiser me condenar por isso. Dagny estava perto da janela, ouvindo. Os dois não perceberam sua presença. Ela os vira juntos e se aproximara, atraída por um impulso inexplicável e irresistível. Parecia-lhe de importância crucial que ela soubesse o que aqueles dois diziam um ao outro. Ela ouvirá o fim da conversa. Jamais lhe parecerá possível que Dean aceitasse uma derrota. Ele era capaz de esmagar qualquer adversário em qualquer tipo de contenda. No entanto, ali, ele não oferecia nenhuma resistência. Dagny sabia que não era indiferença. Conhecia seu rosto bastante para ver como lhe era difícil manter a calma, viu a marca sutil de um músculo tenso em seu pescoço. Entre todos aqueles que vivem à custa das capacidades dos outros, disse Readen, o senhor é o único que é realmente um parasita. Eu lhe dei motivos para pensar assim. Então com que direito o senhor vem me falar sobre o significado de ser homem? Foi o senhor quem traiu tal significado. Lamento tê-lo ofendido por agir de um modo que o senhor tem todo o direito de considerar presunçoso. Dean fez uma mesura e se virou para se afastar. Sem querer, sem perceber que a pergunta negava sua raiva, que era uma tentativa de deter o outro, Readen disse, o que era que o senhor queria compreender a meu respeito? Dean se virou. A expressão em seu rosto não havia mudado. Era ainda um olhar sério de respeito cortês. Já compreendi, respondeu ele. Readen ficou a contemplá-lo, enquanto Dean se misturava à multidão. Desapareceu entre a figura de um mordomo que levava uma travessa de cristal e a do doutor Pritchard, que se debruçava para pegar mais um canapé. Readen olhou pela janela. Não havia nada a ser visto naquela escuridão, nada além do vento. Dagny deu um passo à frente quando Readen se afastou da janela. Ela sorriu, claramente tomando a iniciativa de puxar a conversa. Ele parou. Dagny julgou que ele o fizera contra gosto e se apressou a falar, para quebrar o silêncio. Por quê? Tantos intelectuais do tipo espolhador aqui. Eu não convidaria essa gente à minha casa. Não era isso que ela queria dizer. Mas Dagny não sabia o que queria dizer. Era a primeira vez que ela se sentia sem palavras na presença de Readen. Viu que os olhos do homem se estreitavam, como uma porta sendo fechada. Não vejo motivo para não convidá-los a uma festa, respondeu, frio. Não era minha intenção criticar seu gosto em matéria de convidados. Mas, bem, é que eu estava tentando não descobrir qual deles é Bertrand Scudder. Se eu descobrir, lhe dou um bofetão. Tentou assumir um tom descontraído. Não quero fazer cena, mas não sei se vou conseguir me controlar. Não acreditei quando me disseram que a senhora Readen o convidou. Eu o convidei. Mas, baixou o tom de voz. Por quê? Não dou importância a ocasiões como esta. Desculpe, Hank. Não sabia que você era tão tolerante. Eu não sou. Readen não disse nada. Sei que você não gosta de festas. Eu também não. Mas às vezes fico pensando, quem sabe nós dois não somos os únicos que temos o direito de nos divertir nas festas. Infelizmente, creio que não tenho esse tipo de talento. Para. Isso, não. Mas você acha que essas pessoas estão se divertindo? Estão apenas se esforçando para ser mais insensatas e vazias do que de costume. Sentir-se leves e sem importância. Sabe, acho que é só quem se sente imensamente importante que pode realmente sentir-se leve. Não entendo dessas coisas. É só um pensamento que me incomoda de vez em quando. Pensei nisso no meu primeiro baile. Não consigo me livrar da ideia de que as festas são comemorações, e de que só devia haver comemorações para aqueles que têm que comemorar. Nunca pensei nisso. Dagny não conseguia adaptar suas palavras à rígida formalidade de Readen, não conseguia acreditar no que via. Eles dois sempre se sentiam tão à vontade juntos, no escritório dele. Agora Readen parecia estar numa camisa de força. Olhe só. Se você não conhecesse nenhuma dessas pessoas, não seria lindo. As luzes, as roupas, toda a imaginação que criou isso tudo, ela estava olhando para o salão. Não percebeu que o olhar de Readen não acompanhará o seu. Ele estava olhando para as sombras no ombro nu de Dagny, as suaves sombras azuis projetadas por seus cabelos. Por que deixamos tudo para os tolos? Devia ser nosso. Como assim? Não sei. Sempre achei que as festas deviam ser empolgantes e brilhantes, como uma bebida rara. Ela riu. Havia um toque de tristeza naquele riso. Mas eu também não bebo. É apenas mais um símbolo que não quer dizer o que devia querer dizer. Readen permanecia mudo. Dagny acrescentou, talvez tenhamos perdido alguma coisa. Não tenho consciência disso. Numa sensação súbita de vazio desolador, Dagny achou bom que ele não tivesse entendido, percebendo vagamente que ela havia revelado demais, embora não soubesse. Que? Deu de ombros. Um movimento estremeceu a curva do seu ombro como uma leve convulsão. É só uma velha ilusão minha, disse Dagny, com indiferença. Apenas um estado de